Oi, meus queridos alunos, nós estamos juntos mais uma vez na nossa quarta aula de língua portuguesa, nossa querida língua portuguesa. E hoje nós vamos dar início num assunto muito legal, análise e reflexão sobre a língua, mas antes, pegue a sua apostila, lápis e borracha, que nós temos muitos exercícios para fazer. E separe esse tempo, um lugar calmo e tranquilo para você aproveitar o máximo da nossa aula, tudo bem? Vamos lá então? Então a aula de hoje, ela é sobre análise e reflexão sobre a língua, ortografia, des com Z e des com S no início da palavra, S e Z no final da palavra. Se eu falar para você, desaparecer, será que escrevemos com S ou com Z? E se eu disser análise? Análise, professora, tem um som de Z. Mas como que nós escrevemos? E se eu disser aviso? Como será que nós escrevemos essas palavras? Com S ou com Z? Vamos para a aula de hoje que nós vamos tirar todas essas dúvidas. Vamos lá. Acompanhe a leitura na apostila de vocês e, no momento das atividades, dos exercícios, vocês vão pausando o vídeo para ir realizando o exercício, tudo bem? Mas antes, se você tiver disponível aí com você um dicionário, pausa o vídeo e vá buscar seu dicionário. Muito bem, já está com o dicionário em mãos? Ótimo! Vamos lá então ler o primeiro exercício, o número 1. A turma da Rua Pássaros e Flores resolveu lançar uma campanha de arrecadação de livros infantis para doação à creche do bairro. Decidiram que o cartaz de divulgação dessa campanha começaria com os dizeres: deseja colaborar? Mas logo surgiu uma dúvida: como escrever a palavra deseja? Com S ou com Z? E agora, o que fazer, pessoal? Se você pensou, vamos consultar um dicionário? Acertou! Veja as palavras que encontraram. Olha lá, eles encontraram 10, dezena, 16, 17, 18, 19 e dezembro. Como não encontraram a palavra que buscavam, eles logo imaginaram que aquele dicionário tinha apenas essas palavras porque era pequeno. Você pode ajudá-lo? Pegue o seu dicionário e verifique se encontra outras palavras começadas por 10. Pegue o seu dicionário, procure mais palavras começadas por 10. Pause o vídeo e faça a sua pesquisa. Bom, assim que terminar essa pesquisa, vamos ler uma curiosidade. Nós temos aqui 10, dezena, 16, 17, 18 e dezembro. Mas, professora, dezembro é o mês 12. É verdade, mas você sabia que antigamente o ano tinha 304 dias e se dividia em 10 meses? É isso mesmo. Dezembro era o 10º mês do ano. Só passou a ser o 12º depois de uma alteração no calendário. Então ele passou a ser o mês 12, mas o nome dele continuou sendo dezembro, que representa 10. Interessante, não é mesmo? E então, no seu dicionário, você encontrou as palavras, mais palavras que comecem com 10? Tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque só existem 7 palavras começadas por 10. Vamos descobrir por quê? Agora um desafio. O que todas essas palavras têm em comum, além de serem iniciadas por 10? O que elas têm em comum? Vamos olhar. Acompanhe aí na apostila. 10, dezena, 16, 17, 18, 19. O que elas têm em comum? E dezembro? Que elas estão relacionadas à quantidade 10. Todas as vezes que você começar a escrever uma palavra
Com 10, ela vai estar relacionada com o número 10, com o Z. Ela vai estar relacionada com o número 10. Então, o que todas essas palavras têm em comum, além de serem iniciadas por 10, é que todas essas palavras estão relacionadas ao número, à quantidade 10. Gravem isso, que é muito simples. E registrem na apostila de vocês. Vamos ver então, de que maneira essa descoberta pode ajudar a turma a decidir sobre a grafia das palavras. Lembra que nós estamos ajudando o pessoal da Rua dos Pássaros e Flores a fazer um cartaz. De que maneiras nós podemos ajudá-los então? Eles estão em dúvida em relação à palavra deseja. Deseja tem alguma relação com o número 10? Sim ou não? Não tem. Se ele não tem nenhuma relação com o número 10, portanto, só pode ser escrito com S. Uau, professor, é simples assim? Isso mesmo, é simples assim. Não tem relação com o número? Você vai escrever com S. Agora, nós temos a letra C, é um exercício. Nesse exercício, eu gostaria que vocês pausassem e fizessem sozinhos e voltassem aqui depois para a gente corrigir. Agora que você já realizou o exercício, vamos lá então. Se a palavra 19 representa 10 mais 9, devo grafá-la com Z, porque ela representa um número 19. Se a palavra desejo não tem relação com a quantidade 10, como que nós escrevemos? Com a letra S, porque ela não está relacionada a um número, a uma quantidade. Se a palavra desesperado não tem relação com a quantidade 10, devo escrevê-la com? Muito bem, com S. Tenho certeza que vocês estão acertando. E se a palavra dezena representa a quantidade 10, devo grafá-la com Z, porque dezena representa 10. Muito bem. Exercício, a letra D. Nas linhas abaixo, faça um rascunho de uma regra que explica o uso de 10 com Z ou 10 com S no início das palavras. Lembre-se de colocar exemplos. Então, o que vocês vão fazer? Com as suas palavras, escrevam essa regra, explica essa regra, faça o rascunho dessa regra com as suas palavras e deem exemplos. Tudo bem? Então, façam com as palavrinhas de vocês essa regrinha que nós acabamos de aprender. 2. Algumas palavras da nossa língua formam um antônimo. Vamos lá então, antônimo. O que é antônimo, professora? O antônimo, ele é o contrário. Se eu falo aberto, o antônimo de aberto, fechado. Se eu disser alto, o antônimo, baixo. Que mais? Bem, mal. Então, é o contrário das palavras, paz, guerra, embaixo, em cima, isso é o antônimo, tudo bem? Então, vamos lá. Algumas palavras da nossa língua formam o antônimo, que é o contrário, apenas pelo acréscimo do des, com S, des com S. Vamos ver aqui, ó, ordem, se você colocar o des, vai virar desordem. Ativar, se eu colocar o des, vai ficar desativar. E agora, a partir das informações abaixo, vamos colocar os antônimos? Então, eu tenho organizar. Qual é o antônimo de organizar? Desorganizar. Muito bem. Escreva na apostila de vocês. Qual é o antônimo de aparecer? Desaparecer. Muito bem. E de ocupado? Desocupado. Muito bem. Arrumar. Desarrumar. Obedecer. Desobedecer. E por fim,
inibido, desinibido. Olha só, legal, não é mesmo? Agora, dando continuidade, registre essas respostas na apostila de vocês e vamos para o exercício 3. O exercício 3, em cada par de palavras abaixo, circule aquela que você acha que a escrita em cada par de palavras abaixo, circule aquela que você acha que está escrita corretamente. Então, a Pro não vai falar a princípio. Faça um círculo na palavra que você acha que está escrito certo. Enquanto você circula, eu vou falando as palavras. Então, nós temos cicatriz, juiz, feroz, nariz, talvez, avestruz, arroz, veloz, feliz, capuz, xadrez e atriz. Pause o vídeo e continue circulando as palavras. Bom, agora que você já circulou as palavras, vamos corrigi-las? Será que você circulou as palavras certas? Vamos observar então. Cicatriz. Cicatriz termina com Z. Juiz também termina com Z. Feroz com Z. Nariz com Z. Talvez, com Z, avestruz, com Z, arroz, também termina com Z, veloz, com Z, feliz, termina com Z, capuz, com Z, xadrez, com Z e atriz, também termina com Z. Bom, agora que você já corrigiu, e eu tenho certeza que vocês acertaram, faça a correção, nós já fizemos, pinte a sílaba tônica de todas as palavras que estão escritas corretamente. Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra, então nós temos cicatriz. Qual é a sílaba tônica? O tris. E olha só que interessante, cicatriz, juiz, feroz, nariz, talvez, avestruz, arroz, veloz, feliz, capuz, xadrez e atriz. Todas essas palavras, elas são, lembra da nossa aulinha? Oxítona, paroxítona e proparoxítona, que nós falamos sobre a tonicidade das palavras. Então, todas essas palavras, elas são oxítonas, ou seja, toda sílaba tônica é a última. Legal, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já gravaram essa regrinha também. Vamos dar continuidade. Se necessário, dá uma paradinha no vídeo e continue completando a correção. 4. Participe agora de um ditado de palavras que termina com S ou com Z. A atividade anterior já deu uma pista para saber se a palavra termina em Z. Escreva cada uma delas na coluna correspondente. Então, nós temos duas coluninhas aí na apostila. Uma que termina com S e outra que termina com Z. A Pro vai fazer um ditado e vocês vão escrever essas palavras no lugar certo. Tudo bem? Então, bem devagarzinho, vou repetir 2 vezes a mesma palavra, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tênis, tênis. Anotem aí se ela termina com S ou com Z, tá? No seu respectivo quadrado. Feroz, feroz. Mês, mês. Vez, vez. Gás, gás. Depois, depois. Cruz, cruz. Nariz, nariz. Muito bom, né? Se necessário, volta o vídeo e acompanha mais uma vez, tá? Vamos então fazer a correção dessas palavras? A primeira, tênis.
Tênis termina com S. Feroz termina com Z. Mês termina com S. Vez termina com Z. Gás termina com S. E depois termina com S e por fim cruz e nariz termina com Z. Muito bem. Agora vamos para o próximo exercício. Elabore com a turma uma boa dica que não errem mais acerca da escrita de palavras terminadas com S ou Z. Então a prova vai falar aqui 2 dicas, mas vocês podem elaborar de vocês, tudo bem? Então vamos lá. 2 dicas, nós podemos falar que se a palavra está no plural, ela termina com S. Simples assim. E se a palavra não pode ir para o plural, por exemplo, a palavra ônibus, a palavra lápis, ela não vai para o plural, a não ser que o artigo esteja no plural. Mas se ele não tiver, essa palavra vai terminar sempre com S. Todas terminam com S, com exceção de talvez. Talvez, com exceção da palavra talvez. Então, vejam só. Então, temos aqui a dica e o exercício 5. Aqui vai um desafio. Crie uma única frase com os pares de palavras abaixo. Então, você tem cartaz e carta. Gente, perceba, cartaz e carta tem apenas uma letra e ela muda todo o sentido da palavra. Interessante, né? Então, nós temos cartaz e carta. Elaborem uma frase com essas 2 palavras. E capaz e capas. Elaborem uma frase com essas 2 palavras. Vamos dar sequência. Exercício 6. Depois de você ter feito a frase, vamos para o próximo. Ó dúvida cruel. Traz ou traz? Atrás ou atrás? Com S ou com Z? Vamos lá. Traz, parte traseira, indicação de lugar. Então, quando nós temos traz com S, ela traz uma indicação de lugar, tá? Uma indicação de posição. Então, por exemplo, vá para trás do portão. Ó, vá para trás do portão. É uma posição de lugar. É uma indicação de lugar. Então, nós escrevemos traz com S. Quando nós falamos traz com Z, nós estamos indicando o verbo trazer. Ele sempre traz uma fruta para o lanche. Então, quando nós falamos do verbo trazer, de estar trazendo algo, nós vamos então escrever com Z. Bom, consulte o dicionário para se certificar da caligrafia correta da palavra sobre a qual a menina está em dúvida. Então, nós temos a menina aqui. Ela escreveu atrás com Z ou atrás com S, tá? E qual é a grafia correta? É atrás com S, tá? Nós não vamos usar atrás com Z, tudo bem? Então, vamos lá. Letra B. Nós vamos finalizar aqui, tá, gente? A letra B. Agora, um desafio e tanto. Complete a frase abaixo com traz, com S, traz com Z e atrás. Pessoal, façam esse exercício sozinhos e volta aqui depois para a gente corrigir junto. Vamos lá, é um super desafio. Conto com a colaboração de todos vocês. Bom, ele traz notícias boas para nós. Ele traz. Tem sentido de trazer? Sim. Então, nós escrevemos com Z. Ok? Passe por trás do móvel para não tropeçar no tapete. Esse passe por trás do móvel está indicando lugar? Sim. Então, nós escrevemos com S. Não esqueçam do acento. Ele ficou escondido
atrás da árvore, até o final da brincadeira. Esse atrás, ele tem sentido de lugar? Sim. Então, nós vamos usar atrás. Veja se pegou todo o material. Não deixe nada para trás. Não deixe nada para trás. Está se referindo a lugar? Sim. Então, nós escrevemos com S. Todas as manhãs, aquela senhora traz seu neto a esse parque. Olha só, ela traz os netos. Traz. Tem sentido de posição? Tem sentido de trazer? Sim. Então, nós usamos o Z. Ei, não fique atrás de mim. Esse atrás está se referindo a lugar? Sim. Então, nós escrevemos com S. Eles acabaram de estacionar bem atrás do seu carro. Falou em lugar, com S. Sem que ninguém percebesse, ele saiu por trás do quintal. Ele saiu por trás, também sentido de lugar, com S. Vá de mansinho e não olhe para trás. Vá de mansinho e não olhe para trás. Não está trazendo nada, não tem sentido de verbo. Então, nós usamos também o S. Você conhece o provérbio? O dinheiro não traz felicidade? Bom, se esse traz tem sentido de trazer, nós escrevemos com Z. Bom, na aula de hoje, nós refletimos então sobre ortografia. E por hoje é só. Até a próxima aula, gente!